Bom dia, pessoal. Eu sou Tatiana, professora de História nos anos regulares, né? Estarei trabalhando com vocês no decorrer do ano letivo de 2021. E devido à questão da pandemia, por enquanto, né, nós estamos atendendo de forma online. Neste vídeo de hoje, eu trouxe para vocês algumas orientações referentes às atividades do PET 1, semana 1, tá? Vou colocar aqui uma apresentação para a gente poder começar, então. Peraí. Aqui. Beleza, gente. Como eu falei para vocês, né? São orientações bem direcionadas a essa semana 1. É uma semana de revisão dos conteúdos que vocês viram no 8º ano, né? Essas atividades, elas iniciam na página 64, vão até a página 66, e são 3 atividades muito tranquilas de fazer. Quem ano passado acompanhou as orientações de história, né, vai conseguir relembrar através desse vídeo aqui. Lembrando também que eu já fiz um vídeo, inclusive ano passado, sobre esse conteúdo, que é um dos conteúdos que eu mais gosto de trabalhar, tá? Nós vamos ver ele agora. Peraí, taranã. Então, gente, o conteúdo trabalhado nessa semana, que a gente vai relembrar, é o conteúdo do iluminismo e também do liberalismo. O iluminismo, ele foi um movimento de ideias que ocorreu na Europa, né, se propagou na Europa, principalmente a partir do século XVIII. As pessoas que aderiram a este movimento eram conhecidas como iluministas, né, e eles tinham como objetivo trazer a razão, né? Eles acreditavam, no geral, na importância do conhecimento, que o conhecimento, ele era a chave para que as sociedades alcançassem o progresso. Os iluministas, então, defendiam, por exemplo, a abertura de escolas, da educação, né? Graças a eles, as escolas começaram a ganhar importância, né? E hoje, nós sabemos que a escola não é só mais um direito, é um dever de crianças estarem nas escolas. Isso é muito importante, gente, porque o conhecimento, ele pode abrir portas para a gente, beleza? Os iluministas tinham algumas pautas em comuns, que eu vou destacar aqui, mas também vou destacar algumas ideias trazidas por esses iluministas, né? É óbvio que as pautas eram bem comuns, mas tinha algumas coisas que eram mais específicas de um ou outro iluminista, beleza? Sobre a questão do liberalismo, o liberalismo, ele vem da palavra liberal, né? Liberal a gente ter a liberdade de poder fazer nossas escolhas, tanto no âmbito religioso, tanto na questão da expressão, né, da nossa expressexpressão, meu Deus, até confundindo aqui, ó, da liberdade de expressão, né? Tanto na questão política e na questão econômica. Na questão econômica, eu posso destacar para vocês aí o Adam Smith, que ele defendia o liberalismo econômico, ele propunha que o Estado deveria intervir o mínimo possível na gestão da economia, né? Porque ela se regularia sozinha. Hoje em dia tem alguns países que adotam mais essa teoria e outros nem tanto, e eu vou explicar para vocês. Junto com Adam Smith, tiveram outros defensores desse mercado regular sozinho, né? E eles criaram, então, um termo fisiocracia, a teoria da fisiocracia. Como ela funcionaria? A fisiocracia propõe que o Estado se regula que a economia se regula sozinha, ou o mercado se regula sozinho através da oferta e da procura. Então, olha só, por exemplo, questão do tomate. Sei lá, vamos falar do tomate. Segundo os defensores da fisiocracia, se houvesse muita oferta do tomate, o preço dele tenderia a baixar, né? Porque a oferta daquele produto era maior que a procura. Caso contrário, se num determinado período o tomate, o preço dele começa, a produção dele começa a diminuir, há uma menor oferta, e a procura está maior, o que acontece? O preço do produto sobe. Então, a ideia dos fisiocratas é que o mercado se regulariza por essa lei de oferta e procura.
A gente sabe que não é só isso, né, gente? Mas a gente sabe também que a oferta de um determinado produto influencia, sim, no seu preço, né? Quando ele está em maior oferta, o preço tem de ser a menor, né? Do que quando ele está em menor oferta. Sabemos que não é só isso, tá, gente? Mas, enfim, os iluministas acreditavam que a economia poderia se regular sozinha, mas hoje em dia nem todos os países do mundo adotam esse liberalismo econômico, porque, né, isso pode fazer com que haja uma crise econômica. Vamos dar exemplo aqui no Brasil, né? Se o governo não intervém muitas vezes aí, vamos pensar no preço do petróleo, né? O preço do petróleo pode subir muito. Então, a fisiocracia fazia parte do liberalismo econômico, né? Foi uma teoria do liberalismo econômico que alguns países adotam e outros não, beleza? O Adam Smith foi um dos principais nomes aí defensores do liberalismo econômico. Já um outro iluminista chamado John Locke, né? Ele propunha que o Estado deveria criar, né, um regulamento para que as pessoas tivessem um convívio pacífico. E hoje em dia todos os estados adotam aí suas leis, né? Então, por exemplo, no Brasil nós temos códigos penais aí, se uma pessoa ela agride a outra, ela vai arcar as consequências aí diante de um juiz, né? Ah, se uma pessoa furta o carro de outra, ela vai arcar essas consequências. Então, essa ideia de que o Estado deveria regular o convívio pacífico entre os cidadãos, ela foi adotada pelos estados através das leis aí, dos códigos penais aí, para, ou por bem ou por mal, as pessoas tentarem viver de forma pacífica, o mais pacífico possível, né, gente? Então, outro iluminista importante foi o Thomas Hobbes, e ele propunha que todo cidadão, todo ser humano, já nasce com alguns direitos. É o direito de liberdade de expressão, de liberdade de ir e vir, de liberdade religiosa, enfim, todos nós nascemos de igualdade, né? Então, todos nós nascemos com esses direitos. E muitas constituições dos países, né, que são conjuntos de leis de determinado país, elas adotam essas ideias iluministas, que todos nós nascemos com direito à liberdade, com direito à vida, que todos somos iguais, né? Por quê, gente? Porque durante muito tempo a gente vê isso ainda ocorrendo, na prática ainda ocorre, mas na teoria, hoje em dia a gente acredita o quê? Se fulano, ele cometeu, sei lá, um furto, e ele é pobre, se Cicrano também cometeu o mesmo furto e ele é rico, eles devem ter a mesma pena, independente da sua classe social. Só que durante muito tempo da história da humanidade, né, as pessoas muitas vezes eram penas diferentes para crimes iguais, entendeu? Só porque a pessoa tinha uma classe social diferente, né? A pessoa tinha, sei lá, era um nobre, né? Um nobre, ele tinha uma pena e o servo tinha outra. Então, a partir desse momento, essas bandeiras aí, defendidas pelos iluministas, os países começaram a colocar em suas constituições a questão da igualdade. Todos nós somos iguais perante a lei, né? Na prática, isso ainda é totalmente válido? Infelizmente, não, mas nós sabemos que isso foi foi uma bandeira muito importante que trouxe aí para as nossas constituições, beleza? O Voltaire, ele propunha, assim como outros iluministas, né, a liberdade de expressão, mas ficou muito famosa uma frase, né, atribuída a ele, que é a seguinte: posso não concordar com nenhuma palavra do que você disse, mas defenderei até a morte o seu direito de expressá-lo. Né? Ela tem muito a ver com essa questão da liberdade de expressão, que eu posso não concordar com o que o outro fala, mas eu tenho que aceitar que ele possa se expressar. Eu tenho que dar esse direito a ele, né? Imagina se todo mundo aí que fala alguma coisa que eu não concordo, eu vou lá e tento calar essa pessoa, como é que o mundo seria, né? Então é a questão da gente saber fazer esse diálogo. Nós somos seres
pensantes, né? E somos seres diferentes, portanto, pensamos de forma diferente. Cabe a nós respeitar o direito do outro de se expressar, desde que a expressão do outro não ofenda, não seja ato de racismo, não seja ato de bullying, né? Não seja ato aí que discrimine alguém, que menospreze alguém, mas a gente tem que aceitar a liberdade de expressão do outro, mesmo que essa liberdade não seja aquilo que a gente acredita. Além disso, né, o Voltaire propunha a liberdade religiosa. Gente, né, não existe só uma religião no mundo. E aí eu não posso dizer que a minha religião é a certa, que eu tenho que impor ela para o outro. E se o outro também acreditar que a dele é a certa e quer impor para mim? Vai gerar o quê? Vai gerar briga, né? E, além disso, ele propunha a separação entre o Estado e a Igreja. Isso aqui é muito importante, gente. Uma coisa é a sua fé, ou é a nossa fé. Outra coisa são acontecimentos ligados ao Estado, né? Vou dar um exemplo para você. No Brasil, todas as pessoas que moram no Brasil, que são brasileiros, são católicos? Não são, né? Existem pessoas aí do candomblé, da Umbanda, das religiões protestantes. E aí, se o Estado ele fosse representante, ao mesmo tempo fosse representante da Igreja Católica? Ele não estaria representando os seus cidadãos, né? Porque um Estado, o objetivo dele é ele representar os interesses do cidadão, né? Daquele determinada localidade. Então, é muito importante que haja uma separação entre Estado e Igreja. Isso é muito importante quando a gente vai ver nos discursos dos políticos no Brasil. Parece que muitos ainda não perceberam que nós estamos na idade contemporânea e que isso é importante, né? Ah, eles vão votar algo, eles colocam em nome de Deus. Gente, você pode optar, por exemplo, para votar em alguma questão aí, sem colocar o nome de Deus, né? Deus nos deu aí a nossa consciência para a gente poder escolher aquilo que é melhor para todos, né? Então, é muito importante que haja essa separação entre o Estado e a Igreja. Vou dar um exemplo para vocês também, numa disciplina que vocês estudam, que é ensino religioso. Muito tempo o ensino religioso, ele foi tipo uma catequese do catolicismo ou do cristianismo, né? E ele representa todos os estudantes? Não, ele tem estudantes aí que são budistas, que são muçulmanos, que são, enfim, do candomblé, da Umbanda. Então, o ensino religioso, por exemplo, hoje em dia não é visto mais como a separação entre o Estado e a Igreja. Ele vem, né, com a proposta de estar trabalhando determinados temas aí, né, na visão de várias religiões, não só da religião cristã católica, beleza? Para terminar, tem vários outros iluministas, gente, mas para terminar, eu trouxe o Montesquieu, o Barão de Montesquieu, né? Ele foi muito importante, ele escreveu um livro chamado O Espírito das Leis, em que ele propôs a divisão do poder em 3 partes. E o Brasil segue essa divisão. A divisão seria no poder executivo, que, entre outras funções, administra os recursos, né, que um determinado Estado conseguiu arrecadar, o legislativo, que, entre outras funções, criam leis, votam projetos e etc., inclusive também ficam responsáveis por estar, vamos dizer assim, fiscalizando o poder do executivo, e o judiciário, que é no âmbito aí da justiça, de julgar crimes, né? Vou dar um exemplo para vocês. Nós adotamos, então, esses 3 poderes que foi proposto pelo Montesquieu no seu livro O Espírito das Leis. Pensando na esfera municipal, quem poderia estar ocupando o executivo? O prefeito. Na esfera estadual, o governador. E na esfera federal, o presidente. Ok? E no legislativo, no âmbito federal, na esfera municipal, desculpa, seriam os vereadores. No estadual, seriam os deputados estaduais. E no federal, seriam os deputados federais e senadores, já que o Brasil adotou, né, a Câmara e o Senado como parte do Legislativo.
tá? E por que que Montesquieu propôs essa ideia aí da divisão dos três poderes? Para evitar os abusos do poder por uma parte, né? Hoje no Brasil tem uma linha de pessoas mais da extrema direita que a gente fala, que, por exemplo, não concorda com essa divisão dos três poderes, porque acredita que, por exemplo, no âmbito federal, o STF acaba mandando mais do que o presidente, né? Mas, gente, isso aí é uma coisa muito simplista para você dizer que não está dando certo, né? Montesquieu estudou a fundo essa questão dos três poderes, e não é só o Brasil que adota, não, tá? E ele foi adotado justamente para não ter um abuso de poder, porque imagina, se um governante bem tirano, né, bem assim, só pensa nos seus, ele começa a adotar medidas que machucam as pessoas que moram naquela determinada região. Então, a divisão dos três poderes é importante para que haja uma maior democracia, né? Quanto mais pessoas participando do poder, mais pessoas poderão ser representadas, mais interesses poderão ser representados. Então, é isso, gente. Foi um resumo bem basicão sobre o iluminismo, tá? Para vocês conseguirem fazer as atividades. Vou pedir para que vocês, então, façam a atividade com calma. Também tem um texto de apoio ajudando vocês. E nas nossas outras duas próximas aulas, vocês podem estar me procurando para esclarecer dúvidas, tá bom? Um abraço e até mais. Tchauzinho, gente.